você não fez mais do que a sua obrigação. Já ouviram essa frase alguma vez? Minha mãe gostava de dizer, tomara que ela não assista a gravação depois, mas ela gostava de dizer, não fez mais do que a obrigação. É uma forma dos pais, às vezes, brincarem com os filhos, né? Para dizer, olha, você precisa ser sempre assim, você precisa ser sempre correto, né? Você não precisa fazer as coisas só esperando elogio, esperando retribuição. Mas, de qualquer forma, essa frase também traz uma preocupação, ou quem sabe reflita algo que está muito enraizado em nós, que nós o tempo todo vivemos sob cobranças, né? Queremos fazer aquilo que é devido, somos cobrados por desempenho e nesse mundo de tantas cobranças, alguns de nós acabam, de certa forma, desanimando, até se acomodando e decidindo fazer só aquilo que é necessário, fazer realmente somente a sua obrigação. Há muitas pessoas que no seu trabalho adotam essa atitude, né? De cumprir só o seu horário, fazer só o que é devido, o que não é minha função eu não olho, eu passo por cima e finjo que não vi e faço só aquilo para o qual eu fui contratado e olhe lá. Muita gente não faz nem mesmo a obrigação, né? Espera ser cobrado para poder fazer algo. Nós vivemos essa dificuldade de as pessoas acharem que fazendo o mínimo necessário elas estarão ganhando, quando na verdade podem estar perdendo oportunidades de amar, perdendo oportunidades de se dedicar ao próximo, perdendo oportunidade de, fazendo um pouco além do esperado, se sentirem realizadas, se sentirem satisfeitas por estar realmente se doando e não apenas vendendo o seu tempo por alguma recompensa. Eu me lembrei disso de forma diferente quando lia nessa semana o texto do batismo de Jesus. Jesus não ficou só na obrigação. Jesus nem precisava ser batizado. Ele não estava ali simplesmente para cumprir algo que pudesse ser requerido dos outros que ali estavam. João sabia disso e reconhece isso. Quando Jesus chega para ser batizado, João tenta dissuadir Jesus, tenta convencer ele de que não fazia nem sentido. Não é só pela humildade de João que ele diz, eu é que devia ser batizado por ti, mas por uma convicção de que realmente Jesus não precisava do batismo e não fazia sentido ele ser batizado. Porque o batismo de João, em especial, vinha carregado de um chamado ao arrependimento. E qual é o pecado que Jesus tinha que abandonar? Qual é o pecado que ele tinha que confessar? Nenhum, né? E João sabia disso, que pelo contrário, como ele mesmo afirma, ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus quer fazer muito além do que é obrigado. Ele quer fazer a vontade do Pai por amor a nós. Ele não fez apenas o que era requerido para si, até porque para si nada mais precisava ser feito, afinal de contas, ele é o Verbo divino, a palavra que existia antes de todos os tempos. Nós dizemos no Credo Niceno, Deus de Deus, luz de luz, não gerado, não criado, né? Desde a eternidade, ele é Deus. No entanto, Jesus resolve, vivendo uma vida de ser humano, passar por aquele batismo. Mas não apenas pelo batismo, abrindo um caminho e nos mostrando algo sobre si, sobre o amor do Pai, mas até antes, se a gente pensar em toda a história de anonimato que Jesus viveu. Desde o texto que a gente leu semana passada sobre a infância e a juventude de Jesus, um dos poucos textos, né? Até a chegada da sua idade avançada, madura de fato, para começar o seu ministério. Ou seja, de 1 ano a 2 de idade, com a visita dos magos, até os 12 anos, quando Jesus vai ao templo de Jerusalém e lá ensina, não se conta nada. Depois dos 12 anos, até próximo aos 30, quando provavelmente ele foi batizado, também não se conta nada. E o que Jesus estava fazendo nesse tempo? Certamente muito mais do que o necessário, certamente muito mais do que o obrigatório. Ele estava agindo em amor para com as pessoas ao seu redor,
aprendendo em amor a vida de um ser humano e já suportando em amor todas as coisas que nós precisamos suportar. Nós vemos no batismo de Jesus e na sua atitude de passar por aquelas águas uma vontade de ir muito além do necessário e do obrigatório, uma vontade de fazer muito mais do que a sua obrigação por amor a nós. Jesus não tinha pecado, mas ele se coloca no lugar dos pecadores. Ele se solidariza conosco e ele assume desde o início do seu ministério público o caminho que o levaria até a cruz. O batismo de Jesus é entrega total, livre e amorosa por nós. Mas é também oportunidade de manifestar a todos os que estavam ali, a João Batista, aos seus discípulos, alguns que depois iam se tornar discípulos de Jesus, e a todos aqueles que viam a glória de Deus. O Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus e se ouviu uma voz do céu que dizia: "Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria." E essa cena dialoga com a leitura que nós fizemos hoje lá em Isaías 42, onde diz: "Aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria no meu coração, pus nele o meu espírito." Jesus é ao mesmo tempo o Filho amado de Deus, o servo escolhido, aquele a quem Deus se alega, mas também a garantia de que nós somos filhos amados por Deus. Jesus, ao ser batizado, abre um caminho que depois seria ainda mais significativo quando ele disse aos seus discípulos, antes de subir ao céu: "Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado." O batismo é uma garantia da aliança que Deus fez através de Cristo com todos nós. E é importante que nós sempre nos lembremos do nosso batismo. Ele não é só uma marca distante, lá no início da nossa vida, ainda trazidos pelos pais, ou quem sabe quando fomos convertidos pelo Espírito Santo e trazidos aqui à igreja, mas o batismo precisa ser revivido todos os dias. Quando nós, em arrependimento, nos ajoelhamos diante de Deus em oração e pedimos pelo seu perdão, morremos com Cristo. E quando somos certificados deste perdão na sua palavra, renascemos, revivemos. O batismo, a lembrança do batismo, junto com a constante dedicação à palavra de Deus, nos certifica de que somos filhos e filhas amados por Deus, adotados desde o princípio. Quando fomos batizados, diz o apóstolo Paulo, para ficarmos unidos com Cristo Jesus. E nessa união com Cristo, ela acontece de maneira tão íntima e tão perfeita que a voz de Deus que diz: "Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria", também se aplica a nós. Afinal de contas, nós também recebemos, como cumprimento da promessa de Cristo, o seu Espírito Santo, que age sobre nós. E hoje nós somos chamados pelo apóstolo Paulo de embaixadores de Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo, que nos torna filhos, que nos dá o poder e a alegria de chamar Deus de Pai, meu Pai. E como filhos, nós podemos ter a certeza de que Deus vai nos utilizar para sermos o espelho de Cristo para outras pessoas, para sermos também servos de Deus. E aí as palavras bonitas que são ditas por Isaías, que se aplicavam ao servo do Senhor por excelência, também se aplicam a nós. "Tu és o meu Filho amado, és aquele a quem eu fortaleço, eu te chamo pelo nome e você vai me dar muita alegria." Estamos nós alegrando a Deus com as nossas ações, com as nossas decisões, com o nosso agir nesse mundo? Certamente a gente vai ser bem crítico e precisa ser com relação a nós mesmos à luz de Deus, para reconhecer que nem sempre agimos como filhos e filhas de Deus. A gente deixa passar muitas oportunidades de amar, de servir, de ajudar, de consolar e de falar de Deus para as pessoas, e a gente também acaba, muitas vezes, ferindo, magoando, não agindo com amor quando deveria ter agido, ou, como a gente disse lá no começo, querendo fazer só a nossa obrigação quando está com os outros. Mas Deus o tempo todo vai nos dar novas oportunidades, e quanto mais a gente se voltar para a palavra de Deus e mais se mantiver aqui abastecido no seu amor, sendo servido semanalmente, quanto mais a gente se mantiver nos nossos lares,
na prática devocional, na leitura da palavra, na oração, mais Deus vai agir através de nós. Seguimos, sim, com um pecado que ainda vive em nós, com uma velha natureza que ainda habita em nós, mas agora, pelo batismo, temos criado em nós uma nova natureza, e essa vai lutar contra o pecado. E essa vai ser fortalecida por Deus para essa luta, de maneira que mesmo sendo tão imperfeitos, Deus ainda vai continuar a nos usar e de verdade nos usa. Tomemos a licença de algumas vezes também ser menos críticos e mais misericordiosos conosco e até mais confiantes em Deus e pensemos quantas vezes Deus já ajudou outras pessoas através de nós. Quantas vezes, mesmo talvez a gente não querendo, Ele nos empurrou a fazer mais do que a obrigação e fazer alguém feliz e ajudar alguém quando não esperava, sem pedir nada em troca. Deus diz com convicção também a nós: você é meu filho, minha filha amada, você me dá muita alegria. Assim como Jesus não fez apenas o que era exigido e fez tudo por amor a nós, Deus pode nos mover, se nós confiamos no seu perdão e no seu amor, a fazer mais uns pelos outros e pelas pessoas que Ele colocar ao nosso redor, a caminhar ao lado dele, identificando a nós mesmos com o sofrimento de Cristo, mas também confiando na ressurreição que há nele. Nós fomos libertos por Cristo de todo mal, fomos batizados, recebemos o Espírito Santo e podemos ter a certeza de que Deus vai continuar a nos conduzir, mesmo que nesse mundo haja desafios maiores, que haja dificuldades em nós mesmos, que haja tropeços, muitas vezes quedas e afastamentos. Com o seu amor, Deus sempre vai ao nosso encontro, porque Ele não fez só uma vez o que era necessário em Cristo, mas Ele continua a fazer, nos conduzindo sempre com o seu amor. Que Ele nos abençoe para crermos nisso e para sempre agirmos de acordo com o chamado que temos de filhos e filhas, para darmos ainda muitas alegrias ao nosso bondoso Pai. Amém.